Vamos lá, Mateus 7, 15 a 23, assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de uma erva daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eita Jesus! Assim pelos frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afaste de mim, vocês que praticam o mal. Senhor, fala com a gente, que eu suma daqui completamente, que o Senhor cresça e eu diminua, e que eu venha falar tudo o que o Senhor quiser que eu fale nessa noite, que nós possamos ser impactados pela Tua palavra, que é viva e eficaz. No nome de Jesus, amém. Coisa boa. Gente, hoje está frio, mas estava fazendo um calor danado esse dia, não tá não? 46 graus, meu irmão, não sei o que, sensação térmica de 50. Ainda bem que a gente não vai para o inferno, né, pessoal? Porque, meu Jesus, no céu tem ar-condicionado, amém, igreja? Aleluia, Jesus é brabo, ele tira a onda e vai ter um ar-condicionado lá. Quem aí já foi em parque de diversão radical? Não, mas aquele top mesmo, assim, de você, por exemplo, quem aí já foi no Parque Xangai da Penha? Aleluia. Esse aí é parque raiz. Você entra nele, se você é cortado por alguma coisa, tu já sai com tétano. Uma outra coisa, quando começa o tec, tec, tec lá, é fé, né não, meu irmão? Você fala, Senhor, no nome... Aí você tem uma vista maravilhosa da Penha, coisa maravilhosa, as comunidades ao redor, e você tem que pedir assim, Senhor, me guarda aqui, que nenhum brinquedo desse venha quebrar. Eu já fui no Parque Xangai, então eu posso dizer, quem sabe a gente faz um dia, levar a nossa galera para onde? Parque Xangai, ó que maravilha. Ninguém quer. A galera tá assim, ó, quero ir Parque Xangai não. Vocês só querem mole, hein, galera? Parque Xangai que é bom nada. Ó, eu lembro, quando eu era mais novo, que eu fui na Terra Encantada, que não existe mais. Aí tinha uma montanha-russa branca lá, grande, tinha um portal lá do terror, aquela coisa toda. Aí eu lembro quando eu fui no Hop Hari. E no Hop Hari eu fui num dos brinquedos mais radicais da minha vida. Foi eu, a Vivian, que era minha namorada, e minha sogra. E hoje ela é minha esposa, graças a Deus por isso. E aí era um elástico muito alto, que você subia assim devagarzinho, e era você que soltava o troço, entendeu? Vou ver se eu acho na internet e mando lá no grupo depois você ver. Só que era muito alto, aí o cara falava assim, ó, quando eu fizer o sinal, você solta. Aí eu lembro minha sogra falando assim, se você não avisar que vai soltar, você vai terminar o namoro com a minha filha agora. Aí eu falei, pode deixar, eu me tremendo todo, pode deixar, minha sogra. Tu tava para ver o cara assim, ó, quando ele fazia assim, eu falei, vou soltar, hein, meu irmão. Aí tu fica solto assim, é claro que tá preso, mas você fica como se fosse assim. Essa aí é outra, mas deixa aí. Essa eu vou contar também. Aí você vai assim, parece que você vai bater de cara no chão. Aí o elástico fica na moral esticado, e aí você volta e a adrenalina passa. Eu lembro também que eu fui no Cabum. O Cabum é maneiríssimo, né? Quem já foi no Cabum? Por exemplo, eu fui no Cabum com toda a humildade, a favela venceu. Eu fui no Cabum na Disney da Europa, aleluia. Meu irmão, foi a maior montanha, maior negócio radical assim que eu fui. É muito alto, assim, 3 segundos você pum, caiu, sua alma fica lá em cima e tá tudo certo. E essa aí é a Fire Head do Beto Carreiro. Quem sabe um dia a gente levar a galera no Beto Carreiro. Aí vocês querem, né? Parque Xangai ninguém quer. Beto Carreiro todo mundo quer.
É mole? A gente é pobre com metido, ser metido a rico. Pobre com metidez de ser rico, é mole? Essa aí, o Kabum é um negócio muito doido, né? E essa aí é a Firehead, do Beto Carreiro, que a sua perna fica solta. Então os caras, você prende aqui e a perna fica solta. Os caras orientam lá assim, amarra bem o sapato, ou o tênis, ou o que for. Porque se voar já era, filho, não tem jeito. Você vai perder o seu tênis, vai perder o celular. E ela fica assim, de cabeça para baixo e tal. E é uma coisa lá muito bacana. Pastor, qual a melhor montanha-russa? Você vai ficar de bobeira agora. A melhor montanha-russa é a do pastor Isaac no acampamento. Quem estava lá viveu essa experiência. Nós temos que chamar o pastor Isaac para ele fazer de novo a montanha-russa aqui. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida e com o evangelho raiz? Presta atenção. A vida cristã não é um parque de diversões. A vida cristã não é uma brincadeira. A vida cristã é radical no sentido positivo, sim, porque Deus não brinca de ser Deus, o diabo não brinca de ser diabo, e nós não podemos brincar de ser crente. Nós não estamos aqui brincando de fazer um showzinho. Isso aqui não é um show, isso aqui é um culto. Por exemplo, hoje, eu precisei ficar fora do meu gabinete, no final eu te conto porque eu precisei ficar fora do meu gabinete, e eu botei uma mesinha ali no pátio da igreja, eu atendi umas 6 pessoas. Pastor, estou pensando que o senhor ore por mim, pode conversar aqui? Aí eu conversava, orava. Aí vinha outro. Eu não estava ali de brincadeira, eu não estava ali de bobeira, eu estava ali, aproveitei, estava lendo um livro, resolvendo algumas coisas, e o pessoal vinha e orava. Eu não orava sem acreditar naquilo. Eu orei acreditando que eu estava abençoando a pessoa, porque o evangelho é o poder de Deus. Então nós precisamos entender que não existe esse negócio de meio crente, esse negócio de meio salvo, esse negócio de ser meio igreja, de ser meio servo, de ser meio santo. O evangelho, ele precisa verdadeiramente mudar a nossa vida. Jesus aqui, ele está combatendo algumas pessoas que estavam indo contra o seu ministério. Ele já começa falando assim no versículo 15, cuidado com os falsos profetas. Se tem falso profeta, é porque tem profeta de verdade. O próprio Jesus muitas vezes questionou uma prática, algumas atitudes de algumas pessoas que não tinha a ver com os seus ensinamentos, o seu evangelho. E eu quero tirar algumas lições para que nós venhamos viver o evangelho raiz. Primeiro lugar, para viver o evangelho raiz, não tenha falsidade na sua vida. Fala assim comigo, não ter falsidade na minha vida. Quem aí não suporta gente falsa? O que é a falsidade? Alguém está falando bem de você, você vira as costas, aquela pessoa... Eu lembro, e aí gente, deixa eu falar um negócio para você, defeito tem em tudo quanto é lugar. Ah, eu vou sair da igreja porque alguém foi falso comigo. O diabo também é falso, querido. Judas também foi falso. Quem sai da igreja por causa de pessoas, nunca entrou por causa de Jesus. Todo mundo vai ter uma decepção em algum momento com alguma coisa dentro da igreja. Você tem decepções com a sua família? Quem tem decepções com a sua família? Você abandona a sua família? Vira e mexe, a gente encontra pessoas aí que pedem ajuda aqui na igreja. Isso é bom você ouvir, você que é novo, é adolescente. Vira e mexe, eu briguei com a minha família e saí de casa. Está fazendo o que agora? Estou morando na rua. Ah, mas você não tinha família? Tenho, mas eu briguei com a minha família, eu saí de casa. E agora não tenho aonde dormir. Então você não pode, mas alguém falou um negócio que eu não gostei. Nós somos humanos, nós temos sentimentos. Mas além dos nossos sentimentos, nós temos que ter uma palavra chamada maturidade. Vamos supor que um dia algum líder venha falar comigo e aquele líder seja grosso comigo. Aí eu vou deixar de ser pastor, vou falar com o pastor João que eu não quero mais ser pastor do ministério. Estou sumindo, hein? Ué, gente, pode acontecer daquele líder naquele momento ter tido um dia difícil no seu trabalho, tomou-lhe um broncão do chefe internacional, aí quando ele chega em casa, deu um problema com o filho, aí eu fui perguntar um negócio para ele, ele vem naquela pegada e toma.
Então, faz parte. Mas nós somos pessoas maduras, amém? Por exemplo, eu estava lendo sobre um jornalista que ele ganhou muitos prêmios, só que depois ele foi descoberto que as suas histórias eram inventadas. Pô, meu irmão, o que adianta ganhar prêmio que não é um prêmio verdadeiro? Eu fico pensando, não sei se você já pensou isso, você já olhou aqui em volta, em Irajá, Vila da Penha, quantas igrejas tem? Quem já estava num ônibus, assim, pegou um ônibus um dia e ficou olhando, igreja, quem já ficou pensando isso? Tem igreja para tudo quanto é lado, de tudo quanto é nome, de tudo quanto é gosto. Se a gente andar aqui na Padre Rosi até o Largo do Bicão, você vai ver um monte. Mas eu fico pensando assim, por que o Brasil então não é diferente? Por que o Rio de Janeiro não é diferente? Será que as pessoas estão frequentando a igreja somente e elas não estão entendendo o que é ser igreja? Ser igreja é uma coisa, frequentar igreja é outra coisa. Muitas pessoas veem a igreja como um clube. É muito bom, eu amo a minha igreja. Quem ama a sua igreja aí? Eu amo a minha igreja. Hoje mesmo, veio um montão de gente falar comigo, o pastor estava com saudade, e abraçava, e brincava, e os adolescentes são nossos patinhos no futebol, e a gente brinca, e a gente ri, e a gente abraça, eu amo, aqui é como se fosse a minha casa também. Quem aqui é como se fosse a sua casa? Coisa boa, nós temos essa identificação, só que isso aqui é muito mais que um lugar só para ver amigos. Isso aqui é um lugar para a gente crescer espiritualmente, para a gente abençoar pessoas. Hoje eu perguntei para um adolescente, falei assim, e aí, como é que você está, meu filho? Aí ele falou assim, eu estou muito bem, muito abençoado e abençoando muitas pessoas. Falei, parecia que ele era o pastor e eu era adolescente. Ele mandou muito bem, pastor, eu estou muito bem, estou sendo muito abençoado e estou abençoando muitas pessoas. Igreja é isso, é ser abençoado e abençoar outras pessoas. Igreja não é self-service. Número 2, por favor, por gentileza. Líder, número 3. Não, meu irmão, igreja não é para ser servido, igreja é para servir. Então nós precisamos ser igreja, porque assim nós vamos ser relevantes. E aqui é interessante pensar que Jesus está falando assim, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são o quê? Lobos devoradores. Gente, Jesus sabe quem nós somos. Não dá para a gente pagar de uma coisa que nós não somos. Os adolescentes, eu amo adolescentes, mas adolescente é muito intenso. E adolescente, quando faz besteira, ele quer esconder de tudo que é jeito. Ele não quer ser descoberto. Só que você precisa entender quem você é. Eu te pergunto, quem é você? Você sabe quem você é? Qual é a sua identidade? Eu não estou pregando porque eu sou pastor. Eu estou pregando porque eu sou um filho amado de Deus. Eu sou salvo em Cristo Jesus. O sangue de Jesus me lava e me purifica de todas as injustiças. Se não fosse o Evangelho, eu não sei o que seria de mim. O Evangelho é o poder de Deus na minha vida, e o Evangelho é o poder de Deus na sua vida. É o que vai dizer a Bíblia em 1 Coríntios 1,18, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Nós precisamos saber quem nós somos. Por exemplo, teve o casamento do Hélio, né? E o Hélio hoje tem uma barbearia, mas ele tem um mentor. Ele tem um homem chamado Vaninho, que ele tem a barbearia e ele ajudou o Hélio a abrir a barbearia dele. E lá no casamento do Hélio eu falei assim, eu quero te agradecer, porque se o Hélio hoje tem uma barbearia, é fruto da sua vida, porque você é diferente, você não foi egoísta. Quando o Hélio abriu a barbearia, olha que coisa bonita, que gente, e ainda não é crente, hein? Deus vai salvar ele vai abençoar muitas pessoas. Ele folgava na segunda-feira, no início da barbearia do Hélio, ele pegava o Hélio e levava o Hélio nos lugares que era mais barato para o Hélio conhecer, onde ele ia comprar as coisas mais baratas para ter mais lucro na empresa dele. Só faz essas coisas quem sabe quem é. Você não precisa ficar falando mal dos outros. Você não precisa ficar diminuindo um amiguinho do seu ministério. Você não precisa ficar lutando por espaço. Eu tenho visto uma loucura nas redes sociais.
um montão de gente patrocinando vídeo para ficar famoso na internet. Querido, quem te promove é Jesus. Quem vai te abençoar, se Deus tem algo para a sua vida, Ele vai te colocar lá, independente dos outros, independente de quem for. Talvez ninguém lembre de você. Davi também era esquecido, mas Deus lembrou de Davi. Quem é rejeitado, Deus se lembra. Você só precisa saber quem você é. Esse mundo prega que nós devemos ser o que a gente quiser. Seja quem você quiser, seja você mesmo. Essa doideira doida na internet aí. Querido, não é ser você mesmo, é ser como Jesus. Quando você entende que a sua identidade, que a sua filiação está em Cristo Jesus, é diferente. E aí você não precisa de tapinha no ombro, você não precisa de comentários, você não precisa de likes, você não precisa de moral, porque você sabe quem você é. Ele estava disfarçado, esse falso profeta, ele estava com pele de ovelha, mas por dentro era lobo devorador. O mundo diz, seu corpo, suas regras. A Bíblia diz, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E aí você precisa decidir, para viver o evangelho raiz, você precisa decidir, eu vou viver o que a Bíblia diz, ou eu vou viver o que o mundo diz. E aí eu vou para o segundo lugar. Quem vive o evangelho raiz tem frutos saudáveis. Fala assim comigo, ter frutos saudáveis. Aí do 16 ao 20 vai falar assim, pode alguém colher uva de um espinheiro? É como se fosse assim, você já viu de uma mangueira dar coco? Mangueira dá o quê? Manga. Ué. Uma jaqueira dá o quê? Jaca. Um pé de limão vai dar laranja, gente? Você já viu um pé de limão dar abacaxi? O que Jesus está querendo dizer aqui? Árvore boa dá fruto bom, árvore ruim dá fruto ruim. A árvore boa não pode dar fruto ruim, nem a árvore ruim pode dar fruto bom. Aí fala no versículo 19, toda árvore que não dá fruto bom é o quê? Cortada e lançada ao fogo. Aí já podemos entender que já está dando um indício dos fins dos tempos, um indício do inferno. A nossa vida precisa dar frutos. E eu quero dizer para você que nós somos reconhecidos pelos frutos que nós damos. Não estou falando no reconhecimento egoísta. Estou falando que todo mundo olha para a sua vida e para a minha vida e fala assim, quais são os frutos dessa pessoa? Se os frutos são ruins, o pessoal vai começar a falar assim, essa pessoa aí, só Jesus. Não vem nada bom dela, isso, aquilo outro, porque os seus frutos são ruins. Aí você fica chateado, porque alguém está falando mal de você, talvez não era para falar, a gente tem que olhar mais com graça para as pessoas, tudo bem, concordo, mas você também está ajudando os outros a falar de você, você está dando mole, umas postagens que não honram Jesus em nada. Gente, é muito simples, você vai repostar alguma coisa, olha até o final para ver se tem alguma coisa que não agrada a Jesus. Teve uma vez, eu estava em casa, eu repostei um negócio de time aí, e eu não vi que tinha um negócio lá que não era legal. Aí um amigo meu falou, William, apaga lá, porque tu não viu. Eu falei, na hora eu apaguei, mas não foi de propósito. Tem horas que parece que a gente está fazendo de propósito. Nós precisamos entender que muitas pessoas não vão vir para a igreja, mas você vai ser a igreja na vida daquela pessoa. Muitas pessoas não vão ler a Bíblia, mas você vai ser a Bíblia para aquela pessoa. Muitas pessoas vão conhecer Jesus através da sua vida. Então, por exemplo, tem coisas que quem é de Jesus não pode acontecer, cara. Quem é de Jesus, gente, de verdade, não fala palavrão não, gente. É feio, cara. Ah, eu sou novo convertido. Gente, olha para cá. Novo convertido não é que você está liberado a fazer as coisas, não. Mas você está na luta ali. Eu lembro quando eu me converti, era uma guerra danada, velha natureza com nova natureza, coisas que eu fazia no passado, agora eu queria fazer, mas aí o novo homem está em mim, Jesus está na minha vida, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se tornou. Eu falei, isso não é legal. Aí às vezes tu não queria fazer, como Paulo fala, o bem que eu não quero fazer, se eu faço, o mal que eu não queria fazer, eu faço. Que loucura, uma guerra dentro de mim. É assim ou não é? Mas você
vai falar assim: Senhor, me ajude a vencer. Eu tenho certeza, olha para mim, galera, no nome de Jesus, eu tenho certeza, se você for humilde diante de Deus, se você se ajoelhar no teu quarto, rasgar teu coração, Deus vai te abençoar. Senhor, esse pecado aqui para mim é muito difícil. Isso aqui, Senhor, é uma luta na minha vida. Isso aqui, Senhor, isso aqui me pega. Isso aqui me pega. Isso aqui é complicado para mim. Se você se colocar quebrantado, contrito, a Bíblia vai dizer que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. E aí eu quero dizer para você que para viver o Evangelho raiz não é meritocracia, é graça. Eu gosto quando Paulo vai dizer na Bíblia, 1 Coríntios 15:10, pela graça sou o que sou. Eu lembro quando eu morava no Vila Florença, aí tinha saída para a Vila da Penha e tinha saída para Parmê, né? E na saída para Parmê tinham vários pés de acerola. E eu gosto muito de fruta, eu vim de Rodilândia, eu pegava fruta na casa dos outros, mas Deus já me perdoou, também já pedi perdão, aquela coisa toda. E muitas vezes eu ficava pegando as acerolas. Tinha uma árvore, eu lembro dela perfeitamente, lá no cantinho à esquerda, que era a única árvore que a acerola era azeda. Uma vez eu parei o porteiro e falei: meu amigo, eu não consigo entender isso aqui. Aí ele falou assim: o quê? Falei: querido, todas as árvores aqui são doces, só aquela ali é azeda. O que aconteceu? Ele: não sei explicar, não sei, não foi eu que plantei. Falei: eu também não foi eu que plantei, eu só queria saber e tal. O que eu quero dizer? Gente, tem horas que não é o lugar que você está inserido, não. Você está numa igreja bênção, você tem pastores bênçãos, vocês têm líderes pra caramba, vocês têm seus pais, sua família. Tem horas, querido, que você tem que fazer o seu fruto ficar doce. Está no meio de um monte de gente bênção e você vai dar fruto azedo? Você vai dar fruto? Não, no nome de Jesus você vai ser frutífero. Olha o que diz a Bíblia, presta para mim o próximo slide, por favor. 1 Coríntios 10, 3-6. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas mais como eles fizeram. O que está acontecendo aqui? Esse texto aqui, Paulo está fazendo uma menção ao povo lá do Velho Testamento, e ele está querendo dizer assim: todo mundo viu o milagre, todo mundo aqui vai em acampamento, todo mundo está todo domingo aqui na igreja, todo domingo está num pequeno grupo, toda semana você está em um ministério, você está num culto, está todo mundo comendo e bebendo o mesmo alimento espiritual. Agora, a questão é: será que Deus tem se agradado da sua vida? No versículo 5 vai dizer: e Deus não se agradou da maioria deles. E no versículo 6 vai dizer: essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas mais. Tem horas que a gente vai ver coisa errada, e aí vocês precisam ser maduros. Como assim? Você vê que alguém está dando mole, você vai alertar a pessoa. Se a pessoa não quiser, você não tem muito o que fazer. E tem muita gente, mas muita gente vivendo o Evangelho. Tem muita gente, tem muito adolescente aqui na nossa igreja que é crente de verdade, meu irmão. Eu escuto vários testemunhos, e isso alegra o meu coração. Então você não pode jogar fora o que Deus tem para a sua vida. O que eu vejo? Às vezes Deus traz um alimento espiritual top, e a gente recebe, a gente chora, a gente baba, a gente grita, e daqui a uma semana parece que nada aconteceu. Isso não pode acontecer. O Evangelho é uma constância na nossa vida. Estava no shopping nas férias, e aí eu estava lá e tal. Eu não sei se já aconteceu com você. Aí eu passei por um lugar lá que o pessoal fica vendendo perfume. Já aconteceu contigo? Aí a mulher me deu o perfume. Aí eu fico meio sem graça de não pegar, porque eu não vou comprar. Aí eu fico meio sem graça de não pegar. Eu pego, aí cheiro, e eu não jogo fora na frente da mulher, porque eu fico sem graça. Aí eu peguei, cheirei o negócio, estava até bom, dei uma volta. Quando eu virei a esquina assim no shopping, eu fui lá e joguei no lixo. Poderia não pegar, mas eu fiquei meio sem graça, a pessoa está em pé ali, tudo bem. E eu fiquei pensando, tem muito adolescente que é assim. Deus dá, aí ele sente o cheiro de Deus, fala: nossa, Deus é bom,
É bom. Aí daqui a pouco ele vira a esquina, pega o poder de Deus, pega o que Deus fez e joga no lixo. Você não pode jogar no lixo as coisas que Deus tem te dado. Você não pode jogar no lixo os investimentos espirituais que estão sendo feitos na sua vida. Por exemplo, você veio para cá para esse culto. Cara, teu pai está investindo na sua vida. Sua mãe está investindo na sua vida. Talvez seu pai pagou seu Uber. Sua mãe pagou seu Uber, seu pai vai vir te buscar, talvez seu pai te dê, meu pai não deu dinheiro para Uber, me deu o dinheiro de ônibus, mas ele te deu. Talvez ele não deu nada, eu vou a pé, mas ele liberou você vir. Talvez seu pai te deu um dinheiro para a cantina depois. Então você não pode jogar fora o investimento espiritual que Deus tem feito na sua vida através das pessoas. Uma pessoa frutífera significa quando alguém provar o fruto dela, vai ter o gosto de Jesus. Que os seus frutos tenham o gosto de Jesus. E aí eu quero dizer para você que nós não fomos chamados só para dar frutos, nós fomos chamados para dar muitos frutos. E eu quero que no nome de Jesus a nossa geração seja uma geração de árvores frutíferas. É interessante quando você vê uma árvore no lugar, é só uma árvore, mas quando você vê uma floresta, são muitas árvores. E eu quero dizer para você que eu creio que dessa igreja, desse ministério, vai sair uma floresta de árvores abençoadas e frutíferas, para que nós possamos abençoar outras pessoas. Esses dias eu recebi uma foto de um GPS numa escola do Inova School. Cara, isso alegrou meu coração. Tem alguém toda semana ali, falando com amigos não crentes, falando de Jesus, falando da Bíblia. Se é difícil para a gente, imagina para o adolescente, mas o adolescente está metendo a cara, está correndo atrás, sabe por quê? Porque é uma árvore frutífera, talvez uma árvore frutífera no deserto. E aí, você, pastor, eu estou querendo arrumar uma namorada, estou querendo arrumar um namorado, tal, louvado seja Deus, bênção pura, a gente já orientou como tem que ser. Procure pessoas que deem frutos. Não dá para você querer se interessar por alguém que não tem fruto nenhum. Qual é o fruto da pessoa? Grita com a mãe, grita com o pai, é rebelde, não estuda, não se envolve em nada. Porque olha só, tem muita gente, vou te dar o papo, hein? Só vai ser enganado se quiser. Tem muita gente que para namorar com você faz uma campanha. Entendeu? O cara não é nada crente, mas ele finge ser crente, porque ele quer namorar com você. Depois que ele consegue, ele mostra o brutamonte que ele é. Aí tu fala, mas no tempo de oração ele era maravilhoso. É claro, era o tempo da campanha. Campanha o pessoal engana. Tem muita menina que para namorar com um boy que ela quer lá, está apaixonada. Ele é tudo para mim. E aí eu estou lembrando do Gilmar. O Gilmar Rodrigues é muito engraçado. Ele falou para mim, pastor, eu fico em crise quando eu vejo um adolescente nosso fazendo uma postagem para namorada ou para o namorado, falando assim, você é tudo para a minha vida, eu não consigo viver sem você, é o ar que eu respiro. Aí ele falou assim, pastor, nunca trocou uma fralda dessa pessoa. Imagina quando a Nina tiver da idade deles e ela virar e falar assim para alguém que eu nunca vi na vida, você é tudo para mim, eu tenho crise. Querido, tudo para nós é Jesus, amém? Ser namoro, esses amor hollywoodiano aí, meu irmão, cuidado, hein? Cuidado. Aí a menina está em campanha, é um doce. Quando casa, vira um jaburu. Quando casa não, quando namora. Quando namora, no tempo de oração é a princesa. Quando começa a namorar, vira um jaburu aí, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida aí. Mas eu estou avisando, amém? Quem avisa, amigo? Isso aí, eu estou te avisando. Cuidado com o tempo da campanha. E se começar, te dar um conselho, hein? A gente não pode perder tempo na nossa vida, amém? Se orou, enganou, começou a namorar e mostrou as garras logo, termina logo. Chuta, chuta, chuta que é laço, chuta, rala, manda ralar. Querida, você fez teatro comigo, tchau e bênção. Manda vir conversar com a gente, que a gente conversa. Pastor, estou sem coragem de terminar. Marca um gabinete e termina na minha frente. Pronto.
eu te ajudo. Entendeu? Então vamos conversar aqui. Estamos aqui conversando aqui. Qual é o tema da conversa? É que eu não queria estar sem coragem para terminar contigo, por ser meio agressivo. O pastor vai me ajudar. Querida, acabou. Entendeu? Querida, dá linha na pipa. Deus abençoe o Brasil. Quem tem frutos, tem sementes excelentes. Preste atenção. Para ter fruto, tem que ter semente excelente. Muitas vezes, nós focamos muito nos frutos. E esquecemos de lançar sementes excelentes. E aí eu vou para o terceiro lugar. Quem vive o evangelho raiz tem vida e não somente teoria. Fala assim comigo, tem vida e não somente teoria. Olha o versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Gente, ser usado por Deus é uma coisa. Ser aprovado por Deus é outra coisa. Totalmente diferente. Tem muitas pessoas que falam assim, ser usado por Deus não tem preço. Eu entendo o que a pessoa diz, eu entendo que é uma bênção. Por exemplo, o Vitinho, quando ele vai ministrar, aí ele está ali na bateria, até usado por Deus, aquele barulho doido para Jesus, tá, amém, show, bênção. Aí ele fala assim, pastor, ele pode falar assim, pastor, eu pagaria para ministrar, que honra para... É mesmo, é uma honra, não é? Para nós. Só que ser usado por Deus tem preço sim. É renúncia, é vida de oração, é vida de leitura, é vida de santidade, é dizer não para algumas coisas, é ter disciplina espiritual, é ter devocional. Então, há um preço para isso. Há um preço de buscar viver em santidade, buscar viver em integridade. Por exemplo, Jó 1 vai dizer, na terra de Uz havia um homem chamado Jó. Ele era justo, íntegro, temia o Senhor e evitava de fazer o mal. Olha, Jó foi usado por Deus, sim ou não? Mas ele era justo, íntegro. Ser íntegro é não ser tocado, é não ser danificado, é ser completo. Ele era justo, ele era íntegro, ele temia o Senhor. Quem teme ao Senhor tem vida, não tem só teoria. E ele evitava de fazer o mal. Porque o texto fala assim, Senhor, Senhor, em teu nome, muitos me dirão, Senhor, Senhor. Aí ele vai falar, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E aí, eu entendo que não é fazer a minha vontade, é fazer a vontade de Deus. Não é ter o Senhor na boca. Por exemplo, a Bíblia vai dizer em Mateus 15, 8, bota aí para mim, por favor. Passa 2 slides aí para mim, por gentileza. Esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então, aqui nós precisamos entender que não é com a boca, Senhor, Senhor. Nós precisamos falar Senhor, Senhor, mas nós precisamos fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Nós não podemos, galera, ter uma vida fake. É isso. Eu lembro que uma vez eu conversei com uma pessoa e eu virei para ela e falei assim, seu pai trabalha muito, né? Eu vejo ele aí nas postagens dele, rapaz, ele passa uma impressão assim de um cara que trabalha muito. Aí a pessoa virou para mim assim, foi uma surpresa. Ela falou assim, pastor, é tudo fake, meu pai posta e volta a dormir. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, que doideira. Falei, Jesus, me enganou direitinho. Deve enganar as pessoas também. Só que o evangelho não é teoria, o evangelho é prática. E nós precisamos pedir ao Senhor para a gente viver o que Ele tem para nós. Por exemplo, eu lembro, vocês ainda não estão nessa idade alguns, eu lembro quando eu tirei a carteira de motorista. Primeira vez que eu fiz, eu tinha 18 anos. Então, quando a gente é mais novo, a gente pensa que a gente sabe de tudo,
que a gente é o sinistro, que a gente é o brabo. E eu fui deixando. Tinha 1 ano para acabar o negócio, o tempo lá. Fui deixando. Quando eu fui ver, faltava 2 meses. Então eu tive que fazer tudo correndo, a teoria correndo, a prática correndo. E eu tinha uma chance só para passar. Sabe o que aconteceu? Por causa dessa loucura toda, reprovei. Aí o tempo passou. Quando eu tinha 25 anos, já estava casado, eu paguei a minha autoescola. Não foi presente, eu paguei, saiu do meu bolso e da minha esposa. Meu irmão, eu trabalhava, aí eu saía do trabalho, fazia 2 horas só por dia, foi loucura. Imagina, você acordando 7 horas da manhã, um exemplo, você trabalhar igual um doido, e no final do dia ter que fazer aula ainda, que loucura. Aí fui com tudo, aí tá, na outra vez que eu reprovei, eu era peitudo, eu era brabo. Quando chegou lá na hora da prova, quem vai ser o primeiro? Eu falei, eu vou ser o primeiro, eu. Fui o primeiro a quebrar a cara. Todo mundo passou, menos eu. Todo mundo voltou celebrando a vitória, e eu triste. Como Deus estivesse falando assim, baixa a bola, querido, menos. Aí na outra, uma luta, estuda na correria, gastou dinheiro, pá. Chegou lá na hora, quem vai ser o primeiro? Eu falei, eu que não vou primeiro, em nome de Jesus, está amarrado, rapaz. Vai alguém. Eu falei, vou ser o último agora. Foi a primeira pessoa, passou. A segunda pessoa passou. A terceira pessoa passou. Só faltava eu. Eu falei, Senhor. Aí eu estava humilde. Aí teve uma hora que eu vi que todo mundo passou, só faltava eu. Eu peguei meu celular, fui para longe assim, que ainda faltava um tempo. Botei um louvor, comecei a cantar igual um doido, sozinho, longe. Falei, Senhor, por favor, não me deixe ser envergonhado não, Jesus. Todo mundo vai voltar comemorando, e se eu voltar, vai ser muito humilhante, Senhor, e tal. Quando a mulher me chamou lá para fazer a prova, eu canto mal, né? Eu canto mal, mas eu estava em adoração. Eu fui cantando louvor para a prova, tipo, indo para a guerra, meu irmão, estou indo para a guerra. Chegou lá, fiz direitinho, pá. Quando eu parei, o cara, porque eu esqueci na hora de parar, para entregar o carro, de ligar a seta. Fiz tudo na moral. Aí o cara falou assim, o senhor acabou de perder 3 pontos. Aí meu coração gelou. Aí eu falei assim, mas e aí? Eu passei ou não passei? Ele passou, porque pode perder só 3, então fica com esse ponto para tu, Deus abençoe. Fui embora, passei. Cara, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Na autoescola você aprende a passar na prova, você não aprende a dirigir. Aí eu lembro quando eu comecei a dirigir, pegava o Largo do Bicão, todo mundo conversando, gente, silêncio total absoluto, ninguém fala nada, olha para mim na direita, olha para mim para a esquerda, eu vou olhar aqui, ninguém podia falar, porque uma coisa é dirigir a 40, e com carro da autoescola, é por isso que hoje eu tenho maior paciência com o pessoal que está com o carro da autoescola, porque eu sei o que era estar dirigindo no carro da autoescola, e vinha o Caxias, miserável, e Bibi, eu estou aprendendo, querido, dá licença. Gente, viver o Evangelho não é fácil, mas é a melhor coisa do mundo. Então, que nós não venhamos viver um Evangelho de teoria, que nós venhamos ver um Evangelho da prática, e que você não venha ser reprovado, que você seja aprovado por Deus, amém? 4º lugar, eu entro nisso, quem vive o Evangelho raiz é aprovado por Deus e não apenas usado. Olha o que vai dizer, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não realizamos muitos milagres. É interessante que o nome de Jesus tem poder, é o nome de Jesus, nós oramos em nome de Jesus, nós falamos em nome de, não é no meu nome, em nome do pastor Isaac, sai esse capeta, não vai sair. Em nome do pastor Meise, não. Em nome do pastor William, não. É o nome que é sobre todo nome, é o nome de Jesus. Que você venha ser aprovado, porque o diabo tem medo, do nome de Jesus. Os milagres acontecem no nome de Jesus. Tudo que nós fazemos é no nome de Jesus. Então que nós não sejamos reprovados, que você venha a ser aprovado. Eu fico imaginando, já pensou? Aí no versículo 23 vai dizer, né?
Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afaste de mim, vocês que praticam o mal. Você já pensou? Você chegar e você falar para Deus assim: Senhor, eu venho para o Ministério Samuel toda sexta-feira, 4h30, ajudar a arrumar. E quando acaba, Senhor, se eu acredito em Jesus, eu ainda desarrumo tudo. Sou uma bênção, né? Aí imagina você chegar para Jesus e Jesus falar assim: não te conheço. Imagina você chegar e falar: Senhor, eu toco muito. Lá no Conectados, eu toco quarta-feira, eu toco domingo. Aí Jesus fala assim: eu não te conheço. Imagina você falar: Senhor, eu sou do Blessed, balé é comigo mesmo, balé para Jesus é comigo. Aí Jesus vai falar assim: não te conheço. Não, Senhor, eu sou do Aliança, sou da Aliança. Aí Jesus fala assim: não te conheço. Imagina eu chegar e falar: Senhor, eu fui pastor de adolescente na Bíblia de Irajá, eu pregava, ajudava lá na igreja, era uma benção. Aí imagina Jesus chegar para mim e falar assim: não te conheço. Fizeram um milagre, expulsaram o demônio, profetizaram. Aí o próprio Cristo vira e fala assim: claramente, nunca os conheci. E aí eu vou para o último lugar. Quem vive o Evangelho raiz é conhecido por Deus. Fala assim comigo: quem vive o Evangelho raiz é conhecido por Deus. E aí eu não estou falando sobre ser conhecido na igreja. Eu não estou falando de estar na igreja o tempo todo. Eu não estou falando de ter ministério. Eu não estou falando de cantar bem. Eu não estou falando de performance. Eu estou falando de ser conhecido por Deus, ter intimidade por Deus. Eu lembro dos filhos de Cefas, quando eles tentaram expulsar o demônio, porque eles viram Paulo expulsando o demônio no livro de Atos. Aí o capeta vira para eles e fala assim: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vocês quem são? A melhor coisa que nós vamos receber na vida é quando acabar a nossa passagem aqui na terra. A Bíblia vai dizer que nós somos peregrinos e forasteiros na terra, e a nossa cidadania celestial é a gente ser conhecido por Deus. Eu achei muito forte quando fala assim: eu lhes direi claramente, eu nunca os conheci. Eu nunca peguei um estranho e levei para comer lá em casa. Você já levou? Imagina, você está na rua: eu fui com a tua cara, chega aí, vamos lá em casa. Abre a geladeira aí, come o que você quiser. Quer tomar um banho? Pega uma toalha para você. Você já fez isso? Nem vai fazer, né? Você não é doido? Eu fico imaginando se eu chegar com uma pessoa assim lá em casa, e imagina, a Vivi sentada no sofá. Aí quem é esse aí? É o Roberto. Onde você gosta? Conheci agora no ponto de ônibus. Chega aí, Roberto. Toma um banho lá, Vivi, ajuda a preparar alguma coisa aqui. Tem sentido isso, gente? Não. Que nós não sejamos estranhos para Jesus. Quem aí já foi de penetra em alguma festa? Confessa pecado. Confessa. Levanta bem alto. Pede perdão, vai. Vou te dar. Até o pastor João foi. Eu também já fui. Já confessou seu pecado? Amém? O outro levantou até as duas mãos. Olha para cá, volta. Tá ligado? Tá ligado? Eu fui, o pastor Carlos já sabe disso, então posso falar. Eu fui de penetra no casamento do pastor Carlos. Não fui convidado. Foi um casamento top no Clube do Olaria. E nós, adolescentes, na época, invadimos, filho. Eu lembro perfeitamente. Aí depois ele falou: então eu paguei a sua conta lá, né, William? Eu falei: pastor, você pagou. Depois eu te dou um almoço aí, tá tudo resolvido. Cara, no meu casamento, Deus é justo. Deus é justo. Era para 250 pessoas. E nós casamos, foi lá para Taquara, lá, aquele lugar lá. E eu pensei assim: os adolescentes não vão, filho. Adolescente é duro, não vai. Os adolescentes alugaram van, querido. Não sei como, na hora de ir para o acampamento não tem dinheiro, mas para o casamento tem. Deram 295 pessoas. O cara queria barrar meu pai. Teve uma hora que meu pai me liga e fala assim: William, vem aqui fora. Eu falei: por quê, pai? O cara não está querendo deixar eu entrar, não. Aí eu falei: meu amigo, o que houve?
Não, porque passou. Eu falei, meu amigo, depois a gente vai resolver aí. Só vai barrar meu pai. Ele é o pai do noivo. Libera ele aí para ele entrar no nome de Jesus. Deixa eu te falar um negócio. Não vai ter como entrar de penetra no céu. No céu não tem como dar jeitinho. Quero chamar a banda já para encerrar. E eu quero te contar uma história. Bota para mim o próximo slide, por favor. Um acontecimento. Sabe qual é o nome desse bicho aí? Cupim. Qual é o nome? Deixa eu te contar uma experiência fresquinha que aconteceu essa semana. Aleluia. Deus é fiel. Tá ligado? Olha para mim, já estou acabando. Voltei de férias, feliz e contente, tranquilão na minha. Estou atendendo as pessoas. Daqui a pouco chega o pastor Lucas, troca uma ideia comigo. Aí o pastor Lucas está assim, ele vira e fala assim, tipo, ele olhou para lá, né? Pastor William, você já viu? Falei, viu o quê, cara? Desculpinha aí no seu negócio do seu gabinete. Meu irmão, quando eu vi cupim para tudo quanto é lado, aqueles caminhozinhos de terra miserável deles, fui tirando as coisas, comer o papel. Aí o pastor Lucas me ajudou. Eu falei, que recepção calorosa. Só com o ministério dos cupins, do dia inteiro, eles começaram na secretaria. Aí eles foram para o gabinete do pastor Meis. Aí destruíram o gabinete do pastor Meis. Quando eu saí de férias, eles viram a brecha e destruíram alguns móveis lá. Não tem como eu entrar lá no gabinete agora, nem você vai poder, porque está com veneno. Nem sei se vai matar esses troços. O pastor Eliseu aqui da igreja falou assim, ih pastor, vai ter que jogar fora esses móveis aí. Eu falei, Jesus, pastor, onde você quer chegar? Tem muitas coisas, tem pecados na nossa vida, que eles começam como um cupim. É silencioso, é um negócio pequeno, mas destrói um gabinete. O cupim é um negócio pequenininho, mas ele vai indo lá, ó, devagarzinho. Daqui a pouco, quando você vai ver, meu irmão, já era. O pecado vai matando a gente aos poucos. Aí quando você vê, você não está vindo mais para a igreja. E eu culpando o pecado na sua vida. Quando você vê, você não está mais bem com a sua família. Você está levando um problema para a sua família. Quando você vê, você não quer mais que ninguém te aconselha. Entendeu? Que ninguém te dê um toque. Você não quer ouvir mais ninguém. Mas tudo começou com um cupim. Algo pequeno. Eu não vou dar nomes de pecados. Eu espero que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração. Porque você sabe o que te pega. Você sabe qual é a sua fraqueza. Só quero dizer para você que o sangue de Jesus purifica a gente de qualquer pecado. E se o veneno lá não mata o cupim lá, no mundo espiritual, o sangue de Jesus mata esses cupim doidos aí. Quero pedir para você abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu quero orar com você. Talvez tenha alguma coisa que está destruindo a sua vida com Deus, está te impedindo de viver o evangelho raiz. Talvez você está começando a se afastar de amigos, bênçãos. Talvez está destruindo o seu chamado, seu futuro, sua família, algo que traz vergonha para você. Eu quero perguntar para você se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus ou voltar para Jesus. Pastor, eu estou afastado, eu estou afastada, ou eu nunca tomei essa decisão, eu quero tomar essa decisão agora. Se tem alguém aqui nessa noite, eu quero pedir para você levantar sua mão, que eu quero orar por você em nome de Jesus.